Este é o Conexão Futura, aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E terminou na semana passada a consulta pública da Anvisa referente ao projeto de reavaliação do carbofurano. Esse inseticida já foi banido da produção agrícola em diversos países e a Agência Nacional de Saúde abriu uma consulta para os cidadãos brasileiros se posicionarem em relação à proibição desse ingrediente. Uma grande mobilização nas redes sociais fez com que o número de respondentes na categoria cidadão ou consumidor fosse de 72%, a maior porcentagem entre profissionais de saúde e membros do setor regulado. Após o resultado de 81% a favor da proposta de regulação, a norma técnica segue para a fase de redação com a colaboração das sugestões enviadas. Bom, esses resultados demonstram que a população brasileira vem tomando cada vez mais consciência da importância de se regulamentar o modo de produção dos alimentos. A alimentação orgânica ainda é um hábito de poucos, principalmente porque nos supermercados esses alimentos costumam ser mais caros do que os cultivados com agrotóxicos. Mas essa realidade começa a mudar. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma iniciativa de produtores locais criou o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. O objetivo é baratear os custos para o consumidor final com a venda direta sem atravessador. Então, para conversar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o Marcos Melo, que é presidente da Essência Vital e gestor no Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Marcos, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Obrigado, boa tarde, agradeço o convite. Bom, para a gente começar aqui falando sobre esse assunto, falei um pouquinho sobre esse veneno agora que houve a consulta pública. Agora, quais outros agrotóxicos normalmente são utilizados na produção de alimentos aqui no Brasil? Na verdade, no Brasil, nós temos diversos agrotóxicos que são proibidos mundialmente, né? O Brasil, ele hoje se caracteriza como o maior utilizador de agroquímicos nas nossas lavouras. Nós temos, por exemplo, o Roundup, que é um herbicida muito conhecido, né, da multinacional Monsanto, que ele usa o glifosato, que é um herbicida sistêmico, não seletivo, que é altamente contaminante, né? Ele dizima o que eles consideram como pragas, ervas daninhas, e na verdade é um agrotóxico sistêmico, né, que fica dentro do nosso organismo depois que nós o ingerimos. Bom, e como eu disse aqui também, tem aumentado a consciência das pessoas e o interesse também em buscar alimentos que não têm agrotóxicos, mas a questão do bolso com certeza sempre pesa. Então fala pra gente um pouquinho sobre o circuito que vocês montaram aqui no Rio de Janeiro, tentando facilitar um pouco para que o preço final seja reduzido do alimento sem agrotóxicos. O circuito ele é um grande presente assim, para a sociedade brasileira e a gente costuma dizer que ele é um projeto único não apenas no Brasil, ele é um projeto único no mundo. Você hoje pode viajar por qualquer parte do mundo, na Europa, e você vai encontrar muitas iniciativas de trabalhos relacionados à agricultura orgânica, mas todos eles desmembrados, independentes. E o circuito no Rio de Janeiro, o Circuito Carioca, ele é um projeto que visa se tornar uma política pública integrativa. Então, ele segue uma metodologia que consegue costurar e consegue ser replicável, né? Por isso que ele vem progressivamente ganhando novos territórios e novos bairros, né? O circuito ele tem, como você bem falou no início, o objetivo de proporcionar a venda direta do produtor, fazer o resgate da nossa agricultura familiar e permitir essa venda direta do produtor para o consumidor final. Isso elimina o atravessador, né, que é um grande fator de encarecimento do produto. Sem dúvida. E na internet também tem uma série de informações. Quem estiver aqui no Rio ou fora do Rio também e quiser conhecer um pouco mais, né, Marcos, pode acessar aí. Deixa eu colocar aqui na rede social, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. E aqui vocês conseguem divulgar as informações e também entrar em contato aí com outros produtores fora aqui do Rio, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse alcance também, a gente vê que já são quase 50 mil curtidas, isso demonstra que de fato o interesse do brasileiro em produtos orgânicos tem aumentado, né? A gente percebe que existe uma grande falta de fomento da agricultura orgânica, né? E os produtores eles são muito desprestigiados no sentido de receber o aporte que é devido para que eles possam ganhar
né, escala, volume e poder abastecer a sociedade. Entre essas carências, existe a carência de comunicação, a carência de propaganda, de marketing. Então, a nossa organização, ela aporta realmente recursos nessa iniciativa do circuito e ajuda a projetar o produtor para a sociedade, explicar para a sociedade como o produtor produz, quais são as dificuldades dele, a importância da venda direta, do consumo das feiras, né, e a gente mudar essa lógica, que é uma lógica depreciadora, e que normalmente leva ao mito de que o orgânico é mais caro. Na verdade, o orgânico ele é mais caro realmente nas gôndolas dos grandes mercados, que a gente costuma usar uma frase que eles visam maximizar lucro e socializar prejuízo. Mas quando você vai na feira orgânica e você tem a relação direta com o produtor, você consegue comprar o alimento orgânico de uma maneira muito mais acessível. Então, as redes sociais nos têm servido como uma grande ferramenta, uma poderosa ferramenta de capilarizar, né, e apresentar a produção orgânica para a sociedade como ela de fato é e tudo que ela precisa para poder expandir para o país. Agora é importante a gente pensar também em relação a essa cadeia da produção, né? De fato, até o momento que foi plantado, colhido esse alimento, até chegar na mesa do consumidor final. Agora, muitas vezes também há uma dúvida em relação ao consumidor se de fato aquele alimento é orgânico. Recentemente até uma reportagem demonstrou aí que a má fé muitas vezes de alguns produtores em vender um produto como orgânico com preço mais caro sem de fato ser orgânico. Como é feita essa certificação, então, esse acompanhamento para ter certeza que aquele alimento que você compra como orgânico, de fato, seja sem agrotóxicos? Essa é uma das questões mais importantes para a gente abordar e fazer transferência de conhecimento para a sociedade. Inclusive, os canais, as ferramentas de internet, elas nos têm servido muito bem para isso, para instruir a sociedade. Não basta só o produtor produzir organicamente, é preciso que a sociedade entenda o que é o processo de produção orgânica, né? Então, você tem no meio desse processo o que a gente chama da rastreabilidade. Existem vários mecanismos que proporcionam a rastreabilidade do alimento, você observar todo o processo da cadeia produtiva até que aquele alimento chegue no seu prato. Então, em cima do desconhecimento desse processo de rastreabilidade, é que alguns oportunistas acabam fazendo o que fazem, né? Vendendo o gato por lebre. A Lei 10.831 do Governo Federal, de 2003, ela prevê 3 mecanismos de avaliação da conformidade. Então, você pode ter um produtor certificado como uma OCS, que é um organismo de controle social, através de uma OPAC, que é um organismo de participação de avaliação da conformidade, e através de auditoria. Você tem esses organismos visando o status do produtor. Então, isso gera confiabilidade para o consumidor final. Você fazer a identificação do produto com o selinho do Cisorg, que é o selo do governo federal. Você, por exemplo, na feira orgânica, todos os produtores eles são obrigados a expor a certificação, seja por auditoria ou seja por SPG, por certificação participativa. Eles são obrigados a expor essas certificações nas barraquinhas, né? Então, isso é a forma que o consumidor tem de confiar no processo. Você chega no ambiente, você não vê num alimento processado, você não vê o selo do orgânico, não é orgânico. Se você for numa feira comum, numa feira orgânica, mas o produtor não estiver expondo o certificado, você tem que desconfiar. Mas existem essas metodologias de rastreabilidade do alimento e o consumidor pode ficar tranquilo, mas ele precisa entender o que ele tem que identificar para poder caracterizar aquele alimento como orgânico. Deixa eu mostrar novamente aqui na internet, no site do Circuito de Feiras Orgânicas aqui do Rio. Esse é um mapinha para quem está aqui no Rio de Janeiro, que você pode ver onde tem uma feira orgânica mais próxima de você e clicando aqui no pontinho azul, está um pouco pequeno, vou aumentar aqui para você de casa poder ver melhor. Por exemplo, aqui na região da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, você clica que ao lado já aparece então o local onde acontece a feira, os dias da semana, o horário e tudo mais. Então esse é um exemplo aqui de como você também pode aí buscar mais próximo da sua casa um espaço para compra. Iniciativas como essa também você já tem conhecimento de que aconteceu em outros estados e outras cidades do país, Marcos? Pois é, o nosso grande desafio aqui no Rio de Janeiro é fechar um ciclo virtuoso, consolidar o Circuito Carioca como um projeto de política pública para que ele possa ser replicável. Nós temos conhecimento de inúmeras feiras orgânicas espalhadas pelo país, né? Orgânicas e agroecológicas, né? Mas que sigam uma metodologia de replicação não existe, elas são todas desconectadas, independentes. Muitas vezes você não tem esses mecanismos de controle. Além do que eu estava falando para você, dos mecanismos previstos em lei federal para a rastreabilidade dos alimentos orgânicos, o circuito, por exemplo, ele obedece a um decreto municipal que nele em si já tem uma resolução conjunta entre 2 secretarias da prefeitura que fazem um outro filtro, um outro afunilamento para blindar e evitar a entrada de oportunistas no circuito. Né? Então a gente está construindo essas metodologias, alguns artefatos já estão prontos e a gente está caminhando para construção de uma lei municipal.
Mas hoje, todos os feirantes que estão compondo o circuito carioca, eles passam por esse filtro, essa decupagem, para que eles possam estar chegando à sociedade. E a gente quer que isso seja replicado, mais com uma metodologia. Fica mais fácil para os outros municípios poderem olhar e falar, poxa, posso fazer isso, isso e isso, não precisar, né, comer todo o capim que a gente vem comendo aí ao longo dos anos. Isso já é uma tecnologia desenvolvida, pode ser replicada daqui para frente. Esse é o X da questão, é isso que vai caracterizar o movimento da agricultura orgânica como algo mais profissional, algo mais empreendedor, formalizado, né, e não uma coisa mambeme, né, enfim, power flower, hippie. A gente está tentando caminhar para isso ganhar uma escala. Inclusive a escala é que vai ajudar a baratear ainda mais os alimentos. Sem dúvida. Bom, eu mencionei no comecinho aqui da nossa conversa a questão das pesquisas e consultas da Anvisa. Então, se você em casa tiver interesse em participar das consultas públicas, você pode ir até o site da agência, o portal é anvisa.gov.br, que vai aparecer aí na sua tela, e buscar embaixo à esquerda aqui em consultas públicas. Você pode encontrar aqui também, participar de uma série de outras consultas que estão abertas aqui no site. Bom, por agora o nosso tempo está chegando ao fim, então Marcos, muito obrigado pela entrevista, é um prazer conversar com você. Prazer mesmo. Muito bem, você em casa aí fique ligado na próxima entrada da Conexão, a gente volta para falar sobre os caminhos para a obtenção de crédito para o micro e o pequeno empresário. Então não perca essa conversa, a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!